Neste vídeo aula vamos discutir o problema padrão de programação linear utilizando o método simplex. Para começar, dizer que o problema padrão de programação linear aparece com todas as restrições de desigualdade menor ou igual e função objetiva de maximizar. Neste exemplo, vamos aprender, em primeiro lugar, como converter isso na forma aumentada e, em seguida, vamos ter a primeira tabela do simplex e como atualizar, como ler as soluções na tabela do simplex e como descobrir se a solução é ótima e quando parar o algoritmo do simplex. Bom, para nós começarmos com o método simplex é preciso que nós escrevamos o modelo na forma aumentada, significa onde tem restrições de menor ou igual, nós aumentamos uma variável em cada restrição. Estas variáveis são chamadas de variável de folga. Como puderam ver, aqui na primeira restrição foi aumentado x4, uma variável de folga para a primeira restrição, e a restrição número 2 foi aumentado x5, é uma variável de folga, e a variável de folga para a terceira restrição é x6. E todas elas devem ser maiores ou iguais a zero. E na função objetivo, tomamos todo o segundo membro e colocamos no primeiro membro, assim como está. Aqui todos os termos são positivos, quando passar para o primeiro membro ficam negativos e no segundo membro fica apenas um zero. Agora vamos ver como é que fica a nossa tabela simplex, a primeira tabela simplex. Na primeira coluna nós escrevemos variáveis da base e na última coluna temos o lado direito das restrições, assim como o lado direito da função objetivo. Então, na primeira tabela, a primeira linha reservamos para Z, ou para a função objetivo, e as outras linhas são reservadas para as variáveis que vão estar na base. E atenção, na primeira tabela do simplex, as variáveis que entram na base são as variáveis de folga. Esta é a variável de folga para a primeira restrição, esta é a variável de folga para a segunda restrição, esta é a variável de folga para a terceira restrição. E na primeira linha escrevemos todas as variáveis envolvidas, okay? As colunas que estão entre a variável da base e o lado direito são as variáveis envolvidas neste modelo. E aqui temos os coeficientes que estão no modelo aumentado. Esses são os coeficientes da função objetivo. Esses são os coeficientes das restrições. Ótimo. Tendo a primeira tabela do simplex, como é que nós lemos a solução? O lado direito das restrições, a coluna do lado direito na tabela simplex representa as soluções nesta iteração, ou nesta tabela em específico. Para nós, temos na base estas variáveis, então são estas variáveis que assumem esses valores, e todas as variáveis que não estão na base assumem valores zeros. No caso de x1, x2 e x3 são iguais a zero, porque eles não aparecem na base. E qual é o valor de Z? Nesta primeira tabela, o valor de Z é zero aqui, como é mostrado, porque na verdade as variáveis originais do modelo não estão na base, significa que eles não estão a contribuir em nada. E como descobrir se esta solução é ótima? Olhamos na linha Z. Enquanto configurar aqui na linha Z os coeficientes negativos, significa que a solução não é ótima. E qual vai ser o procedimento de atualização de forma que nós tenhamos uma solução melhor? Temos que observar na linha Z o coeficiente mais negativo vai entrar na base e vai substituir a variável básica que mais restringe o crescimento da variável
e o crescimento da função objetivo C. Esta tabela apresenta todos os detalhes. Dissemos o coeficiente mais negativo, menos 4, entra da base, esta é designada de coluna pivô, e fazemos um teste de razão para sabermos qual é a variável da base que restringe o crescimento da função objetivo. Esta retiramos. O teste de razão consiste em dividir o lado direito pela coluna pivô. E aqui temos os resultados. O menor resultado indica a variável que sai da base. Neste caso, o x6 sai da base. E no encontro da coluna pivô e da linha pivô, temos um número que designamos de pivô. E este pivô é muito importante no processo de atualização. Esta aqui é a antiga linha pivô. Para obtermos a nova linha pivô, tomamos essa antiga linha pivô e dividimos por número pivô, conforme indicado neste slide. Indica a nova linha pivô é obtida mediante a divisão da antiga linha pivô por número pivô. Esta divisão aconteceu aqui e os resultados são estes. E como obter a nova linha Z? A nova linha Z, o processo é bem simples. É só observar na coluna pivô, na antiga coluna pivô, qual é o coeficiente que figura na linha que nós pretendemos atualizar. Neste caso, nós pretendemos atualizar a linha Z, o coeficiente que figura aqui é o menos 4. E o objetivo é de zerar todos esses elementos e ficamos apenas com um nesta linha. Então, o coeficiente é menos 4. Então, para tornarmos zero este elemento, precisamos tomar o simétrico deste coeficiente e multiplicar pela nova linha pivô e depois adicionar a antiga linha Z, como está escrito aqui. Este aqui é o simétrico do menos 4 e multiplica a nova linha pivô. A nova linha pivô é esta e depois adicionamos por antiga linha Z. A antiga linha Z é esta aqui. Todos esses elementos são da antiga linha pivô. Então, o procedimento foi realizado aqui, multiplicamos por 4, nova linha pivô, e os resultados são estes. Vocês vão confrontar e adicionamos pelos elementos da antiga linha pivô, colocamos todos eles aqui e fizemos a adição. Temos a nova linha Z. A nova linha 1, estamos a falar da atualização da linha que corresponde à restrição número 1. O procedimento é o mesmo. Eu vou para a minha tabela, observo aqui o coeficiente que figura na coluna pivô que eu pretendo zerar. É 5, então uso o seu simétrico, que é menos 5, e multiplico a nova linha pivô e depois adiciono pela antiga linha 1. É menos 5, multiplica por antiga, melhor a nova linha pivô, e os resultados estão aqui. E adiciono pela antiga linha 1, então aqui os coeficientes de todos esses elementos são da antiga linha 1, refiro destes coeficientes, todos estes aqui. Depois disto ter sido feito, vou adicionar, ok? Então aqui, sim. Vou adicionar e os resultados são estes. A adição é mesmo adicionar este elemento com este, ter este resultado, este elemento com o seu correspondente, vou ter esse resultado, este com o seu correspondente, vou ter o resultado, este elemento com o seu correspondente, este com o seu correspondente, este com este e este elemento com este. Então, adicionamos os elementos correspondentes. Tenho esta nova linha 1 e para a linha que corresponde à segunda restrição, eu vou verificar aqui. Aqui tenho o 1, então vou utilizar o seu simétrico, que é o menos 1. Eu vou multiplicar a nova linha pivô por menos 1. Eu vou obter estes resultados e vou adicioná-los
a antiga linha 2. Então, a antiga linha 2 tem estes coeficientes. Eu volto aqui e para mostrar, a antiga linha 2 é toda esta. Então, tem lá os coeficientes da antiga linha 2 aqui e vou adicionar a estes valores que obtive a partir da multiplicação da nova linha pivô por -1 e tenho estes resultados. Estes resultados servem para formar a nova iteração da tabela do simplex. Como podemos ver, a nova tabela é esta, é exatamente formado por elementos das novas linhas que nós obtivemos a partir da atualização. Ora, depois de termos esta atualização, a pergunta é: qual é a solução? Lemos o lado direito, significa que Z é 7, x1 não está na base, é 0, x2 não está na base, é 0, x3 é 7 sobre 4, conforme está escrito aqui. Não é muito relevante fazer a leitura das variáveis de folga, porque eles nada contribuem na função objetivo. Será que essa solução é ótima? Observamos na linha de Z, ainda configura o coeficiente negativo. Então, o coeficiente mais negativo entra na base e ele é único, -2, significa que o x2 vai entrar na base. Qual vai ser a variável que vai ser da base? Fazemos os testes da razão, dividimos 5 sobre 4 por 1, temos um resultado, 25 sobre 4, temos um resultado, 7 sobre 4 por 0, isto aqui é indeterminado, menos nos importa. Então vamos comparar o resultado da divisão aqui e o resultado da divisão aqui. O menor deles vai indicar a variável que vai ser da base. Eu fiz isso de fora, evitei colocar esses detalhes aqui para não deixar o vídeo muito longo e cansativo. Então coloquei, fiz esse teste, vi que o menor valor é daqui. Então o x4 vai sair da base. E como é que nós vamos atualizar? Utilizamos o procedimento anterior, significa o elemento pivô que se encontra na interseção da coluna pivô e a linha pivô vai gerar nova linha pivô para a segunda iteração, não é? E depois vamos atualizar a linha Z e vamos atualizar a linha 2, não é? Que é da segunda restrição, vamos atualizar a linha 3, sim, que é da terceira restrição. Os detalhes não estão exibidos aqui, mas a tabela ela é exibida aqui. Após de feitos esses procedimentos, a tabela é exibida aqui. O desafio é para o estudante agora fazer estas operações que estão aqui, não é? Para atualizar esta tabela para esta tabela. Este é o desafio. Todos os resultados já estão exibidos aqui e como é que foram obtidos, o procedimento está descrito aqui. Este é o procedimento. Ótimo. Será que esta tabela é a última? Para começar, as soluções são estas: x1, 0, não está na base, x2 e x3 estão na base e os resultados estão exibidos aqui. Então, colocamos aqui 5 sobre 4, 7 sobre 4 e o valor de Z, 19 sobre 2, na verdade melhorou, de 7 para 19 sobre 2, mas esta melhoria nos dá uma solução ótima. Ok, temos ainda uma linha, na linha Z, um valor negativo. Significa que esta solução ainda pode ser melhorada. Então, repete-se o roteiro que está exibido neste slide aqui. Repete-se o roteiro que está exibido naquele slide.
Entra na base, como descobrir a variável que sai da base, fazemos o teste da razão, dividimos os elementos do lado direito e os elementos da coluna pivô. Aquele que nos fornecer o menor resultado, este sai da base. E aquele que nos fornecer o menor resultado, este sai da base. Menor resultado sai da base. Então, este teste revelou que o x5 é que sai da base. Há quem poder perguntar que, na verdade, se nós achamos a razão, aqui vai ser menos 1, não é? Dividir 5 sobre 4 por menos 5 sobre 4 vai ser menos 1. E aqui o quociente é positivo, a divisão deste e este é positivo. E por que considera este aqui menor razão, enquanto temos aqui o menos 1? Nos interessa apenas os positivos. Nos interessa apenas os positivos. Os negativos não nos interessa. Então, comparamos entre a razão daqui e a razão daqui. O menor vai ser deste, então x5 sai da base. O que entra? Vai entrar o x6. Mas x6 é uma variável de folga, nada vai contribuir. Claro, nada vai contribuir, mas de acordo com o simplex, nada de coeficiente negativo deve ficar na linha Z. Por isso, o x5 também nada contribui. Se ela está deve sair da base de forma que x6 entre. Okay? Na próxima tabela, o x6 entra na base e o x5 sai da base. Aqui temos o x6 agora na base e o x5 fora da base. Temos os coeficientes atualizados e os resultados atualizados. O procedimento é o mesmo. Aqui o procedimento foi descrito no slide número 11. Significa atualizamos a linha pivô utilizando a antiga linha pivô dividido por pivô, o elemento pivô que se encontra na interseção da coluna pivô e linha pivô. Os outros elementos da tabela são atualizados mediante a ideia de que toda coluna deve ser 0 menos o elemento da nova linha pivô, que deve ser 1. Então, esta atualização é feita mediante a multiplicação do simétrico da antiga linha pela nova linha pivô e adicionado à antiga linha que se pretende atualizar. Este procedimento está descrito em detalhes aqui. O desafio fica para os estudantes e descobrindo, na verdade não é descobrir, porque o procedimento está descrito aqui, é fazer à parte este procedimento e confrontar os resultados que vocês vão ter com estes resultados que se encontram nesta tabela. E a nova solução, x1, 0, não está na base, x2, 30 sobre 19, estamos a ler a segundo melhor o lado direito, 30 sobre 19, e o x3, 32 sobre 19 aqui. O x6 menos nos importa porque é uma variável de folga, nada contribui para a função objetiva. E o valor da função objetiva é 188 sobre 19. Esta solução será ótima. Observamos a linha Z, não tem nenhum coeficiente, aliás, não apresenta coeficiente negativo aqui, todos são não negativos. Então, a solução é ótima. Como apresentar a solução? Nós apresentamos todos os valores ótimos de x1, x2 e x3, quer dizer, todos os valores ótimos das variáveis de decisão,
temos e o valor ótimo a se atingir na função objetivo. Então, fica aqui um exercício que é aquele exercício que nós resolvemos utilizando o método gráfico, mas com alguns detalhes atualizados. Significa que temos mais uma restrição, aliás, mais duas restrições, que tem a ver com política de produção, não é? Que impede produzir mais de 150 unidades de produto A e mais de 150 unidades de produto B. Pretende-se o nível ótimo de produção e o valor de ganho diário, quer dizer, o valor de lucro diário. E aconselho-vos utilizar os resultados na forma fracionária para não perder soluções, porque se utilizar os valores na forma decimal, pode ser que o resultado seja uma dízima infinita que vai exigir arredondar. Na medida que vai arredondando, vai perder algumas décimas da solução. Então, apresente os resultados, os valores na forma fracionária. É tudo e espero que gostem da aula e vamos discutir na medida em que vão encontrando dificuldades. Obrigado.